Eu sou a Nath, a sua aprendiz de cientista, e hoje eu vim falar de mim. Na verdade, não exatamente de mim, de mulheres, mais especificamente de direitos da mulher. Você sabia que alguns direitos das mulheres foram criados há não muito tempo assim? Ao longo dos séculos, muitas mulheres vêm lutando pela igualdade de direitos. As mulheres que se envolvem nessas lutas sociais são conhecidas como feministas. Antigamente, as mulheres não eram tratadas como seres iguais aos homens. Elas eram consideradas mais fracas e menos inteligentes do que eles. E essa ideia era reforçada por mitos e religiões. Tinha até quem saísse dizendo por aí que as mulheres eram a fonte do mal. Bom, hoje todo mundo sabe que isso não tem fundamento. Mas você deve estar se perguntando quando foi que o cenário começou a mudar de verdade. Então, no final do século XVIII, começou a ser difundido o conceito de liberdade individual. Isso aconteceu na Europa e na América do Norte. A liberdade individual defende que os direitos das pessoas sejam respeitados pelo governo. Até aí, tudo muito bonito. Acontece que o conceito de liberdade individual não incluía as mulheres, eram direitos do homem. Mas isso não passou batido não. Já nessa época, algumas mulheres se opuseram a isso e começaram a falar abertamente sobre os direitos da mulher. Uma feminista muito famosa dessa época foi a Mary Wollstonecraft. E o que ela dizia é bem óbvio para os tempos de hoje. Mary defendia que as mulheres deveriam ter as mesmas oportunidades que os homens, em termos de educação, trabalho e atuação política. Como dá para ver, nem sempre o que é óbvio em uma época foi em outra. As mulheres sabiam que para mudar a sociedade só tinha um jeito, por meio do sufrágio, ou seja, pelo direito ao voto. Apenas assim elas poderiam fazer parte do governo e influenciar as políticas e leis. Nos Estados Unidos, o movimento pelos direitos da mulher teve início com o movimento abolicionista. Dois nomes que se destacaram muito foram Lucretia Mott e Elizabeth Cady Stanton. Além de lutarem pelo fim da escravidão, essas mulheres lideraram a primeira convenção pelos direitos da mulher. Mas o feminismo não foi exclusividade dos Estados Unidos. Em outros países, muitas mulheres deram duro para que o direito ao voto fosse conquistado. Na Nova Zelândia, esse direito foi conquistado em 1893, na Austrália, em 1902, na Finlândia, em 1906, na Noruega, em 1913 e no Reino Unido, em 1918. Na Suíça, o processo foi mais lento e as mulheres só puderam votar a partir de 1971. Já o Oriente Médio negou o direito ao voto às mulheres até o início do século XXI. A última nação do Oriente Médio a autorizar o voto feminino foi a Arábia Saudita, em 2015. Atualmente, o único país onde as mulheres não podem votar é o Vaticano. Entre o final do século XX e o início do século XXI, muitas mulheres também foram eleitas para cargos governamentais importantes, como presidentas ou primeiras ministras. Isso aconteceu em vários países, dentre eles o Brasil. Inclusive, você deve estar se perguntando, e o feminismo no Brasil? No Brasil, a luta pelos direitos das mulheres começou no século XIX. A pioneira do feminismo no Brasil foi Nízia Floresta Brasileira Augusta, cujo nome verdadeiro era Dionísia Gonçalves Pinto. Nízia foi uma educadora e poeta nascida em 1812. Outro nome importante do feminismo no Brasil é Berta Lutz. Em 1912, ela fundou a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. Tá, mas e agora? Como é que tá a situação? Infelizmente, a luta das mulheres por seus direitos continua. Ainda hoje, as mulheres muitas vezes recebem salários menores do que os dos homens, mesmo quando estão ocupando a mesma função. A violência doméstica contra a mulher também continua a ser uma questão nos dias de hoje. Lamentável. Mas, falando de coisa boa, uma conquista muito importante no combate à violência contra a mulher foi a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha define a violência doméstica contra a mulher como crime. E não só isso, ela também indica maneiras de evitar as agressões e de enfrentar e punir os agressores. Meninas, sou só eu ou esse vídeo também deu uma vontadinha de sair lutando pelos nossos direitos? E meninos, direitos da mulher não dizem respeito só às mulheres não. Vocês também podem ajudar apoiando a gente nessa luta. Se ela é humilhada, difamada ou caluniada, a violência é moral. Se ela não tem posse dos próprios documentos, cartões de banco, ou se ela não pode ser dona da sua vida financeira, isso é violência patrimonial. Violência sexual é quando ela é obrigada a ter relações sexuais ou não tem poder de escolha quanto ao uso de contraceptivos. Violência psicológica é o soco na mesa, o grito que dá medo, ou palavras que mexam com o emocional dela.
E violência física significa qualquer ato agressivo contra o corpo feminino. Fique atento ao sinal. Resistir era muito ruim para mim. É um veneno que a gente mesmo aceita na nossa vida e a gente precisa tirar. As minhas cicatrizes, elas falam do que eu venci, porque eu decidi que elas não iriam mais sangrar. Eu era vulgarizada, existia uma violência não só física, como uma violência psicológica, né, de dizer que eu merecia estar passando por aquilo, de que eu era uma criança ruim, de que os meus pais deixavam aquilo acontecer. Eu acho que bom mesmo foi os primeiros 6 meses e depois foi ficando terrível. Cada dia pior, cada dia eu ficava mais triste. Cheguei num momento que eu me olhava no espelho e não conseguia me reconhecer. Eu tinha vergonha do que eu me tornei, vergonha do que eu era, vergonha de aceitar tudo que eu aceitei. Ao longo da minha vida, desde a minha infância, eu sofri vários tipos de abuso. E isso fez com que eu tivesse uma jornada bem difícil até aqui. Mais de 15 anos depois foi quando eu resolvi botar essa história para fora, né? Ou talvez encarar que essa foi a minha história e parar de esconder ela. O que eu penso da Nicole que eu era é que ela não sabia o que ela estava passando. Ela não conseguia enxergar. Ela era uma pessoa muito apaixonada, ingênua, e que hoje eu mudei. Eu não vou falar que eu estou completamente bem, porque eu não tô. Eu ainda tô me recuperando. Não consigo me relacionar com ninguém ainda, não consigo confiar nas pessoas. Eu acho que qualquer pessoa que vai entrar na minha vida vai me machucar ainda. Mas a gente vai se recuperando e eu penso que eu não tive culpa em tudo isso. Porque às vezes as pessoas acham que a gente só passa por aquilo que se permite. Às vezes a gente não está sabendo nem o que a gente está passando. A gente não sabe nem o que a gente está se permitindo. Eu não sabia como fazer, mas eu sabia o que eu tinha que fazer, que era buscar ajuda, que era buscar a proteção dos meus pais. Mas ele me ameaçava muito, ele dizia tanto que ia me bater, me machucar, me matar, como também ameaçava os meus pais. Por isso eu tolerei durante algum tempo ainda esses abusos. Não foi só uma vez. Os abusadores são pessoas que ganham a confiança de uma família. A sensação de ser uma mulher livre é única. Eu faço o que eu quero, a hora que eu quero. Eu não dou satisfação mais pra ninguém. Eu não tenho medo de ser julgada, sabe? Não tenho medo de vestir uma roupa e a pessoa olhar pra minha cara e falar que eu tô com essa roupa pra aparecer pra outros homens. Ou então porque eu quero chamar atenção. Não tenho medo mais de ser xingada. O recado que eu daria para quem sofre ou já sofreu é, em primeiro lugar, vocês não são as únicas, não estão sozinhas, enfim, tanto mulheres quanto homens. Em segundo lugar, é preciso enfrentar isso e se apropriar da sua própria história é importante. Olhando para a Ana do passado e para a Ana de hoje, o que mudou é a forma como eu me vejo. Eu entendi que o amor que eu não consegui receber através de pessoas, ele está dentro de mim. Tenho 19 anos, sou do estado de Santa Catarina,
Meu marido tem 20 anos. Depois de casado, meu marido tem se mostrado uma pessoa muito agressiva, muito violenta. Em menos de um ano de casado, ele já me agrediu 4 vezes. E ele não demonstrou isso durante o namoro e o noivado. Eu gostaria de saber o que eu devo estar fazendo em relação a isso. Reportá-lo na polícia, primeira coisa, se você já não fez. Reportá-lo na polícia. Reportá-lo na polícia. Você, antes de reportá-lo, se você teme pela sua segurança, se ele já se mostrou agressivo para com você várias vezes, então você tem que procurar primeiro estar segura, provavelmente voltar para a casa dos seus pais. Eu não sei se você já notificou, já avisou os seus pais, porque outra coisa que as mulheres, às vezes agredidas, erram muito, é elas guardam para si a agressão do marido. Você não pode guardar para si o que ele está fazendo com você. Você tem que reportar para um familiar, uma pessoa mais próxima, que pode te abrigar, que pode te ajudar, e então você tem que reportar às autoridades. Porque ele tem que responder diante da lei o que ele está fazendo. Talvez você diga assim, mas aquele dia que ele me bateu, realmente eu fiquei nervosa, eu falei o que eu não devia, realmente eu queimei a comida, não devia ter queimado, realmente eu fiz o que... Não, preste atenção, amiga. Não há desculpa para abuso em um relacionamento, não há desculpa. Então, ele errou, ele não tem controle, ele tem que responder diante da lei. Você tem que reportá-lo e você tem que buscar um lugar de segurança. Uma vez você fazendo isso, ele vai ter que responder perante a lei. Se ele quiser, se ele se arrepender e quiser mudar e salvar esse relacionamento, ele vai ter que buscar ajuda, ele vai ter que buscar tratamento para gerir os comportamentos agressivos dele, buscar ajuda psicológica, emocional, espiritual, para que então ele possa se mostrar digno de uma nova chance. Porque se em um ano ele já te bateu 4 vezes, você está esperando o quê? Você está esperando ele morrer? Ele te alejar? Esse é o meu conselho para ela. E você tem que entender o seguinte, que ele não para porque ele não vê que isso é um problema. Ele até se sente mal, eu creio que ele até se sente mal. Mas ele já fez 4 vezes, quer dizer, ele já está começando a acostumar com isso. Padrão, já se tornou um padrão. Exato, ele já se acostumou. Então você não pode permitir que haja uma 5ª vez. É a sua responsabilidade. Se você está casada com uma pessoa que não tem controle de si mesma, é sua responsabilidade de fazer alguma coisa a respeito. Senão, se você ficar esperando essa pessoa mudar, essa pessoa, ter uma transformação na vida dela, da noite para o dia, que ela nunca mais vai bater em você, você fica dependendo dela para ter segurança, você vai estar sempre vulnerável nesse relacionamento. Ele pensa na cabeça dele, ele pensa assim, eu posso bater, que ela vai continuar lá comigo. E não caia naquela ideia, mas eu não casei para me separar. Por favor, nós estamos falando da sua vida aqui. Não se detenha por causa de palavras, de frases, que as pessoas tornam essas frases em crenças populares que às vezes superam a própria razão. Não há sentido em você continuar em um relacionamento onde você está sendo agredida. Ele pode mudar? Pode, mas para ele mudar, primeiro você tem que se proteger. E você saindo desse relacionamento é uma das maneiras mais eficazes de mostrar para ele que ele tem que buscar ajuda. Não é continuando e esperando que ele vai mudar, não. Ok? E principalmente, eu sei que é muito difícil para uma mulher que sofre ou sofreu violência doméstica, às vezes tomar uma atitude sozinha, porque ela é basicamente governada pelo medo. Ela é controlada pelo medo que ela tem do agressor. É por isso que você tem que dividir este fardo, compartilhar o que está acontecendo com você com pessoas próximas, familiares, amigos, parentes, que possam ajudar você. Não fique sozinha nessa situação.